Mas antes da gente começar, doutor, qual é o sentimento, cara? Ser um homem viral, doutor? Foi legal, cara. Parece jogo, sabe? Jogo eletrônico. Eu gosto muito de jogar. E quando começa a subir aqueles números altos, assim, de 30 mil de dano, 20 mil de vida e chefão, assim, aí eu fiquei lembrando disso, assim, que eu normalmente o Instagram é um aplicativo que eu abro, tem mensagem da família, tem o pessoal que comenta alguma coisa, me marcou, minha esposa, e de repente apareceu lá 100 e tantas pessoas seguindo, 100 e tantos comentários, aquele marcação meio vermelho rosa, sabe? Tipo uma corzinha colorida, assim, à direita, e você clica lá, aquele monte de gente. Eu tive sorte que não tinha muitas pessoas dando hate, né? Muitos haters. A maioria das pessoas acharam engraçado, ou então apoiaram. Algumas pessoas me elogiaram, falaram que gostaram da minha forma de atendimento, que eu era empático. Acho que o fato de ser ortopedista e empático chamou um pouco a atenção, porque o ortopedista geralmente é um cara muito bruto, né, e tal. E aí eu dei um pouquinho de atenção, olhei, ouvi o que a pessoa tinha para falar, e isso chamou um pouco a atenção. Então eu não me senti mal, assim, eu não tive tanto hate. Mas foi a sensação gostosa, a sensação de validação, né, etc. Só que eu sei, a gente já está conversando sobre isso há tanto tempo, a gente planejou tudo isso com estratégia, né, então eu já sabia que eu não podia me deixar afetar psicologicamente muito por isso. Até percebi que era bom ficar um tempo sem mexer no aplicativo para poder evitar esse vício, porque a vontade de responder, de dar like no comentário, de seguir de volta, mas se você fizer isso, você gasta um tempo bom do dia, que você podia estar lendo um livro, estar ficando com a esposa, estar indo na academia. Você conseguiu responder todos os comentários? Não consegui. Cara, chegou a hora que não dá, né? Eu tava olhando assim, eu falei, cara, não tem jeito, fica incontrolável. Eu falei assim, é melhor eu responder nenhum do que eu ficar respondendo um, os pacientes vão ficar assim, as pessoas vão ficar se sentindo desvalorizadas. É incontrolável, você vai perder, vamos lá, imagina, cara, 1000 comentários. Você vai gastar 2, 3 minutos para elaborar uma resposta. Cara, só fazer com... Acabou seu dia, né? Acabou seu dia. Não tem como. Eu acho que chega num ponto que faz parte. E eu acho que as pessoas entendem também. Assim que o post subiu, eu respondi todo mundo. Mas aí passam algumas horas, aí eu acho que a pessoa entende que não, ele já postou já faz 10 horas, já faz 15 horas, ele não vai me responder. E eu acho que tá tudo bem. Faz parte. Eu acho que essa leveza faz parte do sistema. Mas vamos lá, cara. Você consegue me falar assim... como é que você define? No final das contas, o que é viralizar, cara? Qual que é a definição de viralização? É, uma boa pergunta. Eu definiria como uma categoria de postagem, ou seja o que for feito, um livro, porque daqui a pouquinho eu vou falar de livro, uma categoria de informação que se espalhou organicamente num caráter matemático exponencial, quase exponencial. E geralmente a causa disso é um compartilhamento de pessoa para pessoa que não dependeu de uma iniciativa ativa da parte do publicador. Então, se você fez um vídeo que atingiu 1 milhão de visualizações porque você colocou 10 mil reais de tráfego pago, isso não é considerado uma visualização porque houve uma iniciativa técnica da parte do publicador. Se você publicou um vídeo que ao longo de 10 anos atingiu 1 milhão de visualizações num caráter linear, ou seja, dia após dia você atingiu 5 mil visualizações, eu também não considero isso uma viralização, porque não foi uma curvatura matematicamente exponencial, foi uma curva linear. Então, se você tiver essas duas características, então crescimento exponencial de forma orgânica, eu caracterizaria isso como uma categoria viral. Cara, perfeito. Eu procurei uma definição, até porque eu acho que isso deve ser alguma coisa de um termo público, né? Não tem uma coisa... Vem da saúde, né? Vem do vírus, né? Igual o vírus, gripe e tal. Espalhou como a gripe. Não tem uma definição, assim, digamos, categórica de livro, essas coisas. Eu não achei nada. Não achei também, não. Exatamente. Então, o que eu vi? É mais ou menos igual isso. Viralizar é quando o algoritmo ele entende seu conteúdo gera interesse. E que isso começa a mostrar para cada vez mais pessoas por meio de encaminhamento e de tudo mais. E o que eu venho vendo aqui na Bans e analisando os conteúdos, para mim tem mais ou menos um ciclo do tipo, você publica o conteúdo, aí esse conteúdo primeiro interage com os seguidores, e aí aqueles seguidores têm uma alta taxa de retenção, tipo, ele começa a ver o seu vídeo do começo ao fim, ele não pula o seu vídeo, e depois esse seguidor ele começa a encaminhar. E o algoritmo entende, esse aqui é um negócio bom. Afinal das contas, o algoritmo quer retenção, quer que a pessoa fique na tela, quer que consuma o produto. E aí esse compartilhamento vai chegando em não seguidores. E esses não seguidores começam também a ver e compartilhar com um monte de gente. E aí esse alcance vira exponencial. Para mim é mais ou menos, eu acho que é esse ciclo. Começa com um seguidor, o algoritmo vê que tem retenção, vê que tem encaminhamento, começa a distribuir para não seguidor e de repente,
O trem explode. Porque eu vejo isso nos vídeos do consultório. Primeiro a curva começa a aumentar muito em seguidores. E de repente vão se passando as horas, aí o não seguidor começa. Porque hoje o algoritmo do consultório já entende que é um bom conteúdo, digo quase 100%, ou praticamente 100% desses novos vídeos que são publicados lá, a taxa de não seguidores que vem é muito maior que de seguidores, sempre, sempre. Tem vídeo meu que 97% das pessoas que viram são não seguidores. Isso é muito bom. É isso que as pessoas têm que entender. Cara, é de graça, né? Quanto você gastou para viralizar? 0. Esse é o jogo. Eu acho que esse é o jogo. E eu vi uma outra definição, aí foi de um influenciador, que eu achei interessante, que ele coloca assim alguns níveis de viralização. Ele fala assim, bom, se você tem uma curva média de visualização e uma viralização normal assim, dentro do seu nicho, se você conseguiu o dobro, o triplo do que é a sua média de visualização, cara, para você, no seu nicho, você teve um certo tipo de viralização naquele nicho que você tá. Porque às vezes eu tô no nível, sei lá, tô no nicho de Joanete. Cara, eu não vou conseguir que 1 milhão de pessoas que tem Joanete vão ver meu vídeo. Mas às vezes ele ia ter uma média ali pro meu perfil, sei lá, de 15 mil visualizações, se eu conseguir 40, pô, cara, tem um negócio aí. Você tem que estudar o que você fez e talvez replicar isso. A outra coisa que ele coloca é o seguinte, cara, se você rompeu muito o seu número de seguidores, sei lá, você tem 40 mil seguidores e seu vídeo foi visto por 100 mil pessoas, cara, querendo ou não deixa de ser um tipo de viralização. Sim. E outra coisa é quando realmente você estoura mesmo, né? 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, aí realmente não tem muito, né, o que falar. Realmente foi uma coisa que viralizou. E o que você acha que realmente faz assim um conteúdo viralizar? O que acontece? Bom, você consegue explicar? Depende da audiência que a gente está falando, né? Então, se a gente estiver dentro do contexto das redes sociais e Instagram, por exemplo, o que costuma viralizar é aquilo que ressona com a audiência. Eles querem algo leve, que seja superficial, de preferência que tenha alguma coisa caótica, algumas surpresas, que seja divertido às vezes, porque na minha visão, a pessoa que está lá no Instagram, rolando rios e vendo um vídeo atrás do outro, ela não tem interesse em ver um vídeo técnico sobre deformidades congênitas do calcâneo e variações anatômicas do ligamento mola. Isso não é o objetivo dessa pessoa. O objetivo dela é ficar leve. Então, se você é um médico especialista em ligamento mola, em deformidades complexas do pé, talvez seja interessante você mostrar você sorrindo, com a criança no colo, aí a criancinha faz a brincadeira, faz um cafuné na cabeça. Isso, para mim, faz mais sentido estar aparecendo no Instagram do que a sua opinião como palestrante técnico sobre o assunto. Então, a questão da audiência é muito importante. Em segundo lugar, que seja algo que a pessoa tem interesse em mostrar para alguém. Por exemplo, olha esse doutor, ele está cuidando bem da paciente. Talvez não seja tão interessante quanto, olha, o tanto que essa criancinha gostou do médico. Então, olha o tanto que entende? Uma cirurgia que deu certo, fala, olha como a cirurgia dele deu certo. Olha como a radiografia pós-operatória está com excelente alinhamento intermetatarsal. Isso não é tão viralizável quanto, olha essa paciente andando no primeiro dia depois da cirurgia. Como assim? A pessoa operou e já está operando no dia seguinte. Eu não sabia que tinha como fazer isso, não. Você sabia? Eu não sabia. Nós vamos mandar para a Cláudia, vamos mandar para a Sônia, vamos mandar para a Silvia, vamos mandar para a Maria. E aí isso sim viraliza, porque faz sentido que as pessoas queiram saber que é possível fazer uma cirurgia e está andando no dia seguinte. Isso é uma surpresa, é interessante, a pessoa está satisfeita. A gente é humano, a gente gosta de ver o outro sorrindo. Então a pessoa está do outro lado, nossa, eu estou satisfeito com o que aconteceu comigo. O doutor operou meu nariz e ficou lindo. Eu tô com um sorriso no rosto, tô com o olho brilhando. A pessoa quer sentir isso também, quer fazer parte disso, quer ver o vídeo, etc. Então, para mim, isso é uma questão de desejo mesmo. O ser humano deseja coisas para si e as coisas que ele deseja para si são essas coisas boas, confortáveis, etc. E esse é o perfil, na minha visão, do Instagram. Claro, a pessoa tá com dor, teve uma fratura, tem um problema sério de saúde. É possível que existam conteúdos feitos para ela, mas a audiência geral, que vai viralizar, não é esse. Por isso assim, te dou os parabéns, porque a gente pensar em viralização falando de um médico falando de saúde, cara, é muito difícil. Porque é isso, o que viraliza é coisa que tem humor, coisa leve, um meme, uma coisa que geralmente igual ali. A gente também, eu às vezes pego o Instagram pra relaxar, cara, não quero ver coisa pesada, né? Então você quer ver, você quer rir, eu fico botando coisa de risada, ou então coisa de esporte. Esse negócio que eu vejo, não tô lá para ver coisa séria, né? E a gente trata de assunto sério, né?
Então, você pegar os médicos aí que viralizam todo, trouxeram algum tipo de humor, né? Você pega o cara da rosquinha, você pega o cara, né, do câncer de próstata, você pega o Dr. Bactéria, tem vários doutores aí que viralizaram, os infectologistas botando alguma jocosidade no meio da explicação e que tá tudo certo, se ele faz de maneira ética ali e bota alguma coisa de humor, tá tudo bem. Em termos assim, que as pessoas têm que entender que não tem nada de você agradar o algoritmo. Cara, no final do dia é comportamento humano. O algoritmo ele estuda o comportamento humano e as pessoas, o algoritmo entrega o que a pessoa quer ver. Então é simples assim. Então você furar bolhas é muito difícil, né? Em termos técnicos, eu vejo para viralizar, falando de algoritmo, é isso. Tem que ter um nível de compartilhamento muito alto. Então o algoritmo começa a ver que faz sentido o seu vídeo. Você tem uma retenção violenta, você pega lá, você fez um vídeo de 40 segundos e a pessoa ficou 35 segundos em média olhando o seu vídeo. Então isso aí é poderoso demais, porque as pessoas veem assim, às vezes, as pessoas dizem, teve 200 mil visualizações, mas ninguém te conta que tudo foi de um segundo. Cara, é ridículo, é o que você falou, o cara botou um tráfego lá, conseguiu muita visualização, mas não passou mensagem nenhuma, né? E tem essa questão do comportamento humano. Então, geralmente, assim, se você fala de um problema forte, se você bota alguma emoção, se você trabalha a curiosidade, você quebra uma crença, coisa que você falou, como ortopedista não é legal, você quebrou uma crença, né? Exato. O ortopedista falando mais de peso, quebrou uma crença, né? Você falando do problema forte, que é a obesidade. Então, isso são coisas que vão... Pra gente que é do pé, todo dia, diário. Exato, trabalhou emoção, você foi empático, você foi acolhedor, você passou uma mensagem de alegria e esperança. Então, são elementos que vão fazer, que contribuem para o vídeo viralizar, sem dúvidas nenhuma. E aí eu faço aquela provocação. O que é melhor? A gente produzir um conteúdo, um vídeo que você tem lá 2.000 visualizações, 2 milhões de visualizações, ou você faz um vídeo ali que você tem 20 mil views, mas te gerou 10 cirurgias? Nossa, você tá 2 ordens de grandeza de distância. Se tivesse só uma ordem de grandeza, eu acho que ficaria mais fácil eu decidir. Mas se a pessoa conseguir 2 milhões de visualizações num vídeo único, ou seja, por algum motivo esse viralizou, mas não é algo que você consegue replicar, então eu acho que ele pode fazer mais mal do que bem. Se não tem a possibilidade disso ser repetido, é melhor que você consiga fazer um vídeo menor que te gere as cirurgias, continue sua prática clínica, que você continue expandindo sua referência como cirurgião. Agora, se esse vídeo de 2 milhões de visualizações é algo que faz bem para você, ou seja, sua imagem não foi denegrida, você não fez dancinha, não teve que rebolar, não teve que fazer nada antiético, você foi empático, você manteve a sua profissionalidade, seu profissionalismo. E você consegue repetir isso, ou seja, suponha que foi um vídeo em que você atendeu uma celebridade e você vai atender outra mês que vem. Aí, talvez aquelas 10 cirurgias que te gerou sejam sejam contrabalanceadas pelo que você vai fazer no mês que vem, no outro, daqui a pouquinho a cirurgia que você vai fazer daqui 2 anos tem o mesmo valor das 10 cirurgias que você fez esse mês, porque o seu preço da cirurgia vai subir. Faz sentido. Agora vai depender de como vai ser a sua dinâmica. Mas é verdade, existem muitas desvantagens da viralização. A gente vai chegar lá. Eu até analisando essas coisas, eu entendo assim, aqui na Banza, que para mim existem 3 níveis. Viralizar, cara, muita gente vê, isso é inegável. Ou seja, você atingiu muita gente, topo de funil, descoberta. Milhares de pessoas te viram. Então, querendo ou não, você teve um ganho de percepção, você alcançou muita gente. Esse é o poder, por exemplo, de um outdoor aqui na Mutirão, com a avenida de muito fluxo aqui em Goiânia. Você vai atingir milhares de pessoas. Ou milhões, né? Dependendo de onde for. Exatamente. Aí depois vem um segundo nível, que é você conseguir se posicionar. Ou seja, muita gente lembrar de você. Porque um outdoor aqui, a pessoa passa, cara, ela viu, mas você perguntar pra ela amanhã, ela nem lembra o que tava lá naquele outdoor. Ou seja, você viralizou, mas você não se posicionou. E por último, você converter. Beleza. Viralizei, me posicionei e converti. E não necessariamente uma coisa vai levar a outra.
Não necessariamente. É verdade. Então esses 3 níveis eu acho que são muito importantes e cuidado com o erro de achar que automaticamente o número 1 vai levar o 2 que vai levar o 3. Então é isso que as pessoas têm que entender. Uma construção de um post bem feito, cara, ele é trabalhoso, ele é difícil. Por isso que assim, no nosso entendimento aqui, a gente nunca ficou defendendo esse trem, não. Tantas postagens, tantos stories, tantos feeds, tantos... Postar todo dia. Cara, porque assim, se você, da área da saúde, quer fazer um negócio sério, bem feito, com criativo bom e tudo, com estratégia, cara, dá trabalho. Você pegar a história do consultório, por exemplo, a gente consegue em média 2 posts, quando muito 3 por semana, tem semana que a gente não posta. É verdade. Então é trabalho, é trabalhoso. Agora vamos lá, que a gente quer o cerne aqui da discussão, os prós e contras de viralizar. Fala aí sobre, vamos começar primeiro com as coisas boas, os prós. O que você fala de coisa boa assim de viralizar? Ok. Então a primeira eu acho que é financeira, primeira vantagem. Você consegue seguidores, visualizações, likes, às vezes acesso ao site, sem ter tido que investir muito dinheiro. Beleza, é o que a gente fala assim que, falando de maneira... você diminui o custo de aquisição do cliente, do paciente, diminui o CAC, isso aí sem dúvidas, porque viralizou, mais seguidor, mais gente visita o perfil, mais mensagem, mais compartilhamento, ou seja, você reduz a sua dependência de anúncio com vídeo viral. Isso. Igual a gente sugeriu, você gastou zero. R$0, Isso aí, perfeito. Beleza. A segunda é que você começa a ter uma relevância pro algoritmo. Ele acorda para você. Ele abre o olho para que você existe. Então, para mim essa é a segunda grande vantagem. O que eu vou comentar... Desculpa, não vai falar, porque às vezes você vai... Pode falar. Não, eu vou mudar de assunto. Pode falar disso. Que eu acho que é assim, você acelera a sua construção de autoridade percebida. Do tipo, cara, não adianta, isso faz parte do comportamento humano. Se você pegar a jornada do paciente, ele vai lá, ele descobre você no Google da vida, aí ele vai formar a sua imagem no Instagram, aí chega no Instagram, ele bate no seu perfil. Pô, você tem milhares de seguidores, você tem vídeo que atingiu milhares de pessoas, com milhares de encaminhamentos, com milhares de comentários. Logo, pela associação que o cérebro faz, esse doutor é bom. Não estou falando que isso é verdade ou não estamos na discussão do médico. Por isso que às vezes eu vejo percepção. Isso que o doutor, mas ele não sabe operar, ele não atende. Cara, o paciente, ele não consegue julgar isso. Se você opera bem ou mal. Ele não tem subsídio para isso. Ele vai fazer outros tipos de associação que ele consegue julgar. Uma das coisas é isso. O cara tem muito seguidor, o cara fala bem. Cara, infelizmente é assim. Esse médico deve ser muito bom, mesmo que essa relação nem sempre seja verdade. É o que você falou, isso gera você cria uma percepção de autoridade. Isso é uma vantagem da viralização. Mais alguma vantagem? A terceira vantagem é que eu acho que você constrói uma posição para a possibilidade de transformar isso em dinheiro. Então, para mim que sou médico, isso gera possibilidade de construir consultas, de construir cirurgias, etc. Talvez um network. Então, por exemplo, é muito possível, eu não fiz isso, mas eu poderia entrar em contato com cada um que fez um comentário lá e falar, oi, mandar um áudio. Aqui é o Dr. Jonatas, gostei do seu comentário e tal, mas você comentou que teve dificuldade de perder peso. Você comentou que tem dor no seu joelho. Você tem interesse em marcar uma consulta? Eu posso conversar, porque já que você veio daqui, a gente pode conversar e marcar uma consulta para você. Seria um atendimento pessoal, mandar um áudio, a pessoa se sente acolhida. Ou seja, teoricamente, se eu tivesse nessa linha estratégica, era possível eu conseguir mais consultas com isso. E isso eu acho que serve para qualquer nicho. Então, quando você viraliza um vídeo, é possível você transformar isso em dinheiro. Isso aí. Num livro que chama Receita Previsível, você fez o quê? Você transformou um cold call, que é tipo assim, não, você não foi buscar o cliente na unha se ele teria uma interação com você, não. Esse cliente já mostrou algum interesse em você porque ele fez um comentário. E alguns falam dores, né? Exatamente, alguns falam, nossa, eu estou precisando de um ortopedista, nossa, eu preciso de alguém. Eu aumentaria isso que você está falando, tipo, é igual a mesma coisa que eu coloquei aqui, você colocou de uma maneira um pouco diferente, que eu coloquei assim, você abre oportunidade até para além do consultório. Vou te dar um exemplo, eu já fui em congresso científico de cirurgiões de pé, que eles convidaram só os caras que tinham muito seguidor no Instagram para falar sobre mídia social. Sério? Já um dos congressos da BTPE, da cidade do pé, que foi em Maceió anos atrás, era uma mesa onde tinha colegas que mexiam muito com o Instagram para ensinar os cirurgiões mais velhos que isso era um jogo importante. Então tinha abre a oportunidade para convite em congresso,
querendo ou não, entrevista. Agora você tem uma autoridade, você quer ser ouvido, escutado. Você começa a ser convidado a participar de podcast. Aí, estamos aqui. Você é host, professor. Isso é um dos donos. Né? Imagina você ser convidado para outras coisas, você pode fazer parceria, você consegue vender um curso, ser um mentor, você consegue ter produto. Então, assim, aumenta muito as possibilidades quando uma pessoa viraliza. Cara, você pega os BBB da vida, os influenciadores, os caras, eles atingem milhões de negócios e começam a ter parcerias com marcas e um monte de coisa. Então, isso é uma outra vantagem. Certo. Além disso, cara, você cria um efeito boca a boca digital. Pô, cara, imagina, você pega o seu vídeo, cara, 15 mil encaminhamentos. É muita coisa, cara. É muita coisa. Olha o tanto de pessoas que você atingiu lá de dentro do seu consultório. O Kaique viu lá, a esposa dele recebeu no WhatsApp uma secretária que te viu lá em Santa Catarina, cara. Legal. O trem é bizarro, né? Vocês ouviram o barulho, é o Kaique. O pessoal da TI, gente, o horário deles TI só funciona depois das 9. A gente marcou 8h30, mas esquece. Até, parabéns, você chegou até no horário bom, cara. Só 40 minutos de atraso. Geralmente são 2 horas. Então essa questão do boca a boca digital é muito forte. E aquilo que a gente tangenciou é o quê? Cara, você querendo ou não, aumenta a lembrança da marca. Sim. As pessoas vão lembrar de você. Principalmente se aqueles 3 elementos que a gente coloca aqui, que a Bans defende que você tem que ter no post se você conseguiu atingir, que é o AME, né? Você que conseguiu chamar a atenção, você trabalhou elementos memoráveis e você trabalhou emoção, cara, você vai gerar ação, você vai gerar memória, o cara vai lembrar de você. Então você aumenta a sua lembrança de marca. Por essas coisas que eu coloquei de pró. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Contra. O que tem de contra? Quais são os efeitos colaterais, doutor, da viralização? Tem muitos. Tem o efeito estatístico, que isso vai deformar, por causa de por ser um outlier muito pesado, isso vai deformar as métricas da análise dos dados. Isso eu acho que é mais óbvio, é fácil de entender. Agora tem alguns que são menos óbvios, eu vou pedir até um pouco de paciência, que eu preparei um pouco para falar sobre isso, a parte da desvantagem. Eu não consigo... Doutor, você tá famoso, doutor. Isso aí, todo mundo quer te ouvir, cara. Eu não consegui me impedir de traçar um paralelo entre a viralização moderna de rede social e uma viralização de 500 anos atrás, que é a de Nicolau Maquiavel. Ele viralizou com um conjunto de textos que ele nem escreveu. Ele estava discutindo, os assessores estavam na sala, eles iam escrevendo o que ele falava, porque ele era o consultor da família Medici, né? Monarca, Lourenço de Medici, lá em Florença. Os caras eram reis do mundo, fecharam o Mediterrâneo e tal, mandaram todo mundo para correr, por isso que o Vasco da Gama teve que dar a volta. Os caras tinham poder militar, político e tal. Então o cara lá, o consultor político da família Medici, estava lá batendo papo. Ele estava fazendo um conteúdo razoavelmente superficial, falando sobre como ganhar, estratégia. Não, esse cara aqui, ele é um bosta, amassa ele. Esse cara aqui é amigo do outro, usa o outro para atacar esse cara. Esse cara... Esses foram os conteúdos do Príncipe, por isso que viralizou. Mas esses textos foram reunidos e construídos... Por 500 anos, né, cara? Por 500 anos. De dias, né? Esses textos foram reunidos no texto que a gente conhece hoje como o título Príncipe, depois da morte de Maquiavel. Ele já tinha morrido. Ou seja, isso que você lê hoje, ele nunca nem leu. Maquiavel não leu o Príncipe. Não pegou um caderno e digitou o título lá, O Príncipe, pensou na primeira frase. Não teve isso. Beleza, pausa. Nicolau Maquiavel era um filósofo. Ele escreveu e dedicou a vida toda dele a um texto denso, complexo, chamado Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Republicano, denso, filosófico, de 500 páginas. Isso ele escreveu mesmo. Pegou, escreveu, editou, esse parágrafo vem antes desse, ideia de cá, sentou para ler um outro filósofo, sentou para ler Aristóteles e tal. Sem IA, na unha. O cara na unha juntou tudo, fez uma baita de uma obra, e todas essas grandes obras deles foram reunidas numa obra chamada Discorsi. Isso que ele dedicou a vida, botou o suor dele, ninguém leu. Ninguém lê. Discorsi do Maquiavel. O que a pessoa que é o intelectual lê? O Príncipe, que ele nunca leu. Então, para mim, isso ficou claro. Uma obra densa, dedicada, ninguém tá nem aí. E a obra superficial,
viralizável, caótica, que fala de machucar um, que fala de matar o outro, que fala de conflito político, não sei o que, essa viralizou porque o mundo inteiro estava lendo isso deu, né, origem a diversas linhas de pensamento depois. O cara nem tinha dedicado a isso, na verdade foram os assessores que juntaram. Vamos voltar ao paralelo que eu estava falando, a mesma coisa para o médico. Suponha que você é um doutor, tem a sua tese de doutorado sobre uma doença específica, uma deformidade específica, você dedicou tempo, energia e tal, e isso é o que você domina. Mas aí a sua equipe de marketing inadvertidamente falou que isso é legal você fazer uma dancinha no TikTok de jaleco. Aí você fez a dancinha no TikTok, por algum motivo você escorregou na dancinha e aí um mamão caiu na sua cabeça. Pronto. Você vai ser o doutor que uma mão caiu na cabeça pro resto da sua vida. Talvez até depois de você morrer, as pessoas podem estar se lembrando de você com o doutor que caiu uma mão na cabeça, porque ela vai lá e clipa esse vídeo, bota um vídeo da Copa, o doutor erra o jogador erra o gol na cara do gol, aí eles botam você com uma mão caindo na cabeça e você fica eternizado como o doutor que caiu uma mão na cabeça, tendo uma puta de uma obra acadêmica sobre deformidade, sobre doenças, sobre palestras, congressos que você se juntou, né? Fez associação com a Clínica Mayo nos Estados Unidos, foi para Oxford, ninguém tá nem aí para isso, porque você viralizou com uma mão caiu na cabeça. Então essa desvalorização da obra densa dedicada em detrimento da sua obra, você viraliza com um vídeo superficial, já acontece há centenas de anos. Isso aconteceu com Maquiavel. O cara viralizou com um livro, que na verdade nem era um livro, com as conversas que ele teve com assessores sobre política, mas ele dedicou a vida toda a um texto que ninguém nunca leu. E nem nunca vai ler, ninguém vai ler Tito Livre. Então essa é a minha visão, essa grande desvantagem sobre isso. Qual que é a questão? Antigamente, para você viralizar ou para você fazer um sucesso, você precisava de estruturas rígidas, institucionais. Você precisava publicar o livro, tinha que imprimir, tinha que ter universidade, autores, tinha que ter gente comprando o seu livro. Hoje não. As redes sociais liquidizaram, elas liquefizeram tudo isso. Agora é tudo fluido. Você pode ser uma pessoa lá em Juiz de Fora e você vai ter mais visualizações, mais relevância na rede social do que um cara que às vezes é professor titular da Federal de Goiás aqui há 30 anos. E o cara tava fazendo os vídeos dele, técnicos, úteis, interessantes, podem ser até bons, mas o cara tem lá 300 visualizações, 400 visualizações. Por quê? Porque houve uma subversão. A rede social passou na frente das redes institucionais. Hoje, você ter o seu nome como professor titular de universidade não te traz tanta visualização quanto devia. Você não tem mais o reconhecimento que você merece. Perfeito. Por ser um professor, por ser uma referência técnica, expert. Por causa de uma mão na cabeça, né? Esse é o problema. Essa é a minha visão. Desculpa aí a delonga, mas... Eu não preciso falar mais nada, porque o Dr. Jonas está conosco aqui na Banza. Acho que eu já poderia acabar aqui o podcast. Cara, você passou por muitos pontos que eu coloquei aqui perfeitamente. Contextualizar. Uma coisa que pode acontecer, às vezes você viraliza no Instagram, cara, mas você atrai a audiência errada. Eu vi um cara falando, cara, eu fiz um post, ele apagou o post que ele fez que mais viralizou no perfil dele. Ele fez um post usando aqueles pratos Duralex, não sei se é do seu tempo, um pratinho marrom que tinha de vidro. Ele falou sobre isso, o post fazendo um gancho para falar de uma outra coisa. Só que aqui a gente discutiu, às vezes o paciente vê, o cara vê só vê os primeiros segundos do vídeo, não sei o que. Ele falou assim que viu um enxurrado de comentário. Ah, você que tá comprando prato Duralex? Nossa, onde que acha esse prato? Perguntando onde que tinha, se ele compra, se ele revende, não sei o vendedor de prato. Cara, ele ficou indignado, assim, foram milhares de seguidores, ele parece que ele conseguiu 50 mil seguidores nesse post, que ele teve que excluir. Ele excluiu o post, porque veio só audiência, entre aspas, suja pra ele, que não era o nicho dele, cara. Véio. Então, assim, tem que ter cuidado. Às vezes. E agora virou seguidor? Como exato, é que tira? Sujou a base dele. Aí vai aquele negócio que a gente vê, né? A gente ganha muito, mas perde. Aí depois os caras vão ver que não é isso que ele fala e você acaba perdendo. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes, igual você falou, cara, uma pessoa posta um trem lá, falando sobre férias, ele bomba, só que ele é médico. Ele trouxe o público que tá querendo saber sobre turismo. Então tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, cara, nós somos médicos. Se bem que hoje muito quer fama, mas na verdade, cara, a gente quer muito mais a autoridade. Eu sou médico, sou cirurgião. Eu quero ter a percepção que eu sou capaz de resolver o problema que o paciente tem. Isso. E fama não é autoridade. Então você pode ter muito sucesso, ter muitos famosos seguidores, não sei o que, curtido, não sei o que. Mas aí o doutor esquece que, cara, você tem que lutar pela sua reputação.
é pela sua imagem, é pela sua credibilidade, é pelos seus resultados clínicos, é pela sua experiência do paciente e não por causa de outras coisas. Então tem que ter cuidado. Fama, ela não é autoridade. E uma coisa que eu até te perguntar se você passou por isso que eu coloquei, o terceiro ponto ruim de viralizar. Dentro de nós, o nosso ritmo de quem viralizou, você aumenta a pressão pra você conseguir fazer isso de novo. Você quer fazer de novo? Sim. Você quer saber, cara, descobri a fórmula aí, eu vou conseguir fazer de novo? Com certeza. É isso mesmo. A vontade de repetir. Você aumenta a pressão interna, a sua autocobrança. Cara, vamos repetir. Quero de novo. E não é fácil. Às vezes você vai fazer o mesmo padrão e não vai dar certo. Pode virar uma frustração pro resto da vida. Exatamente, porque tem a questão do timing, do assunto, do momento, do público. Então essa pressão pela repetição é muito difícil, porque você quer aquela dopamina de novo, cara. E não é fácil. Terceira coisa, é o risco às vezes que a gente já discutiu de você perder o posicionamento. Cara, eu vou lá, igual você falou, eu viralizo por um meme, por uma coisa engraçada, por uma curiosidade aleatória. Mas, cara, eu quero um público que tem Joanete, que quer fazer Joanete. Eu quero um público que tem uma dor lombar, eu quero um público que tem um problema no nariz, que tem um problema de corporal e quer melhorar o controle corporal. E não por um meme, por uma coisa engraçada, né? E eu acho que elas estão vinculadas. Sim. Então, exatamente. Então tem um vínculo entre um e outro. Na vontade de repetir a viralização, na vontade de se tornar viral de novo, o doutor comete esse pecado. Pode cometer, né? Falar, nossa, eu preciso viralizar de novo. Aí ele tenta outro assim, não deu. Tenta outro técnico, não deu. Não, vou viajar, não deu. O cara rebola. Faz a dancinha do TikTok pra ter os likes de novo. E aí cai no que eu coloco como um outro contra, que é, cara, você pode gerar perda de credibilidade. Exatamente. Então você começa ali aquela linha tênue ali de, você às vezes parecer querer ser engraçado demais, você, passar daquela linha ali do que é eticamente discutível, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, assim, até às vezes a percepção assim, peraí, esse paciente, esse doutor, acho que ele gasta mais tempo querendo fazer um post do que atendendo e querendo saber, aprender a operar, aprender a atender, aprender a estar atualizado. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Eu já tive colegas aí que ocultaram comentários desse tipo. Vai, doutor, mas como é que você tem tempo de atender isso? Todo dia você posta aqui. Tem os haters. Eu acho que ele tá certo de ocultar. Tem um monte de gente discutindo o que fazer com os haters, né? Pessoas chegam... Porque assim, o doutor que postou já é hater de si mesmo. Porque ele não queria estar fazendo isso. O que ele queria estar fazendo é atendendo, operando e estudando. Mas ele tem que estar lá, já existe uma certa resistência da geração anterior a fazer isso. Especialmente médicos com mais de 40 anos de idade. Então o médico já não está afim de fazer isso, ele não queria estar aqui, ele não gosta, teve que dar o braço a torcer, né? Ele não queria dar o braço a torcer. Não, tá bom, tem importância, rede social é importante, eu não queria, mas eu vou fazer. Aí o cara vai lá e faz, já faz achando ruim, né? Falando, nossa, velho, eu tenho que postar vídeo, nossa, a equipe de marketing lá cutucando, bora doutor, bora fazer o vídeo, cara, nossa, tá bom, vou gravar. Bota o celular, grava, envia pra equipe de marketing, eles postam. Aí o cara, um belo dia, abre o celular e tem 15 pessoas falando, esse doutor só sabe fazer vídeo, só sabe postar, você não sabe, né? Não vai operar não, doutor? Você quer... Deus que me livre de chegar pro consultório e ver o doutor gravando o vídeo. Meu Deus, o cara vai ficar mal, ele vai demitir a equipe de marketing, vai mandar todo mundo só dar aqui pra vocês, entendeu? Fecha esse marketing, fecha o Instagram e volta pro consultório no modelo anterior. Então sim, eu acho que é bem possível a pessoa ter essa frustração com haters. Então o que fazer com os haters? Se você tolera os haters, tranquilo, de boa, dá até pra interagir. Trazer a seu favor. Dá pra responder, traz pro seu lado, exato. Você tem uma base boa, fixa os comentários dele e deixa o pau queimar. Te deixa mal, te deixou pensando nisso o dia todo, ficou chateado, oculta, bloqueia, toca, chuta a costela, não tem problema não. Exatamente. Não precisa ter paciência com pessoa que chegou te dando cutucada. A pessoa não é seu amigo. Oxi, ele que se vire, vai catar coquinho, tudo bem. Eu coloco uma última desvantagem, não sei se você passou por isso, eu passei, mas eu já estava no nível de maturidade que, não sei se pode falar isso aí, se não puder, STF, você corta, mas hoje em dia eu tô cagando para essas coisas. Do tipo, quando você viraliza, você quebra bolhas, você não tem controle de onde esse conteúdo vai chegar. Não. E ele vai chegar para muito colega seu.
Ele vai chegar, às vezes, no bom sentido, para um concorrente seu, um cara que não faria sentido entregar o vídeo para ele, um cara que é do seu nicho, da sua coisa e que está ali discutindo o mercado com você. Talvez já não gosta de você. Né? O que vai acontecer? Aconteceu comigo, os outros vão começar a te ligar. Virou blogueirinho, hein? Tá influenciador, tô vendo seus vídeos aqui, não sei o que. Sorriso no rosto, mas veneno nas palavras. Ou então ele usa um terceiro. Pô, estão falando aqui de você. Como você tava aqui na falando. rodinha, estão falando aqui de falando. você e tal, que você tá postando, não sei o que. Não, mas eu acho que você tá certo, mas, cara, não sei o que, está na boca do povo. Eu não ligo mais. Porque, do ponto de vista onde vai nosso julgamento, que faz uma coisa ética, faz uma coisa certa, é pro bem do paciente. Eu acredito que eu atendo bem, acredito que eu opero bem, que eu vou fazer o meu melhor. Então, eu não tô enganando ninguém, nem mentindo, nem falando nada que é antiético. Certo. Então eu não ligo mais para essas coisas, mas cara, se você não está preparado para isso, isso é uma coisa que vai acontecer. Você vai chamar a atenção dos colegas, você vai sair um pouco abaixo do radar e você vai ficar no radar das pessoas. E aí vem junto, vem hater, vem muito mais pessoas que vão te defender, mas vem hater, vem inveja, vem um monte de coisa, as pessoas vão começar a te olhar às vezes de maneira diferente. Então tem esse contra também em relação a viralizar. Porque você não tem controle. Se você pudesse, não, cara, eu quero viralizar só no meu nicho, só aqui no meu grupinho, só onde que vão ser potenciais pacientes. É uma delícia, mas não é assim. Viralizar, você quebra bolha, você rompe bolha e você vai ver um monte de coisa. E aí onde eu finalizo, cara, acho que até que ponto assim de verdade assim traz benefício pro doutor. Você acha que no geral, você coloca na balança, viralizar é mais benefício ou mais malefício para o médico? Acho que é mais benefício. Desde que viralize direito. Desde que viralize direito estrategicamente. Ou seja, você não dançou, você não botou uma mão na cabeça, você não fez nada antiético, você surgiu como alguém, você é humano, não é uma inteligência artificial, uma pessoa humana, você existe, tem um consultório e existem pessoas que validam você. Isso faz sentido. Tanto que tem pessoa que paga para isso. Agora, é possível sim a consequência ser ruim. É igual a medicina, fala, olha, eu não consigo te dar uma promessa de resultado, tá bom? Aqui a medicina não é matemática. A rede social também não. É exatamente o que eu penso. Dois tipos de viralizar. Tem aquela viralização por ego, ou seja, você vai ter lá, às vezes te traz muito seguidor, te traz muito like, muitas visualizações, blá blá, milhões de views, só que tem pouco resultado no seu negócio, digamos assim. E tem a visualização, como você falou, que é estratégica. Não, eu consegui um alcance relevante, eu passei a um posicionamento claro da minha mensagem. Tipo, você pega a sua visualização, cara, qual que foi o meu posicionamento? Cara, eu sou humano, eu escuto, eu brinco, eu sou empático. Essa foi a mensagem. Então tem uma mensagem ali, você vai atrair pessoas falando, não, ficou claro que você é um médico, você tem atendimento, você não viralizou por dancinha, nem por Facebook meme, nem nada. O meu vídeo que viralizou, cara, sou eu e vendo o paciente. E mostrando que acolhimento, empatia, linguagem simples. Então, esse tipo de coisa é interessante. Essa viralização estratégica, ela é muito bom. E que reverbera no consultório. Não, cara, você vê que isso gerou impactos diretos. Você vê o ganho direto no seu consultório. Aí eu acho que essa viralização, ela faz todo sentido. Então, você conseguir um alcance sem posicionamento, cara, é pura vaidade, dopamina, você vê lá aquele tanto de numerozinho, aquelas coisas no seu Instagram colorido. E outra coisa é você conseguir um alcance orgânico que te gera uma autoridade. E aí eu acho que esse que é o desafio do médico atual. Você conseguir um maior número de alcance, mostrando a sua autoridade, mostrando que você vai ganhar respeito do seu público, cara, aí tá lindo. Aí tá perfeito. E não a gente discutiu isso, né? Cara, às vezes é muito simples você viralizar. Quer ver? Que do ponto de vista de comportamento humano, o ser humano gosta? A gente já discutiu isso. Treta, simplicidade e exagero. Eu sou o melhor cirurgião de pé. Não, a minha técnica é revolucionária, 100% de sucesso e você tem garantia. Cara, foi simples, exagerei. E outra, essa outra técnica aqui é uma bosta. Não funciona. Ainda fala o nome do cara. Aí você gerou treta, entendeu? Você gerou uma emoção, você gerou simplicidade, você gerou confusão. Aí, cara, você vai viralizar, só que tá sendo antiético. Tá sendo antiético. A medicina não dá pra ser assim. Não dá, você pega esses grandes caras do mundo digital,
Eles fazem por querer, cara. Você ser odiado, você ter na treta, é um elemento de viralização, é um elemento de reconhecimento. Não é ser morno. O cara, ele assume um lado e ele quebra o pau e ele quer que o outro 50% tenha raiva dele mesmo. Isso gera engajamento, isso é estratégico. Um monte de gente faz isso. E é isso, cara. Acho que a viralização, nesse aspecto, a gente está em comum acordo. Acho que ela tem que ser estratégica, ela tem que gerar um resultado para você, tem que ser de maneira séria. E é um desafio, porque a saúde é coisa séria, né? Tem que ser simples a coisa toda, mas tem as coisas que tem que ser seguidas. Em primeiro lugar é esse. Se tiver que tomar uma decisão entre viralizar ou ser ético, não viralize. Exatamente. Se você tem que romper essa linha... Cara, melhor você ter, igual a gente comentou aqui, um vídeo de 10 mil visualizações, o que gerou de 10 cirurgias, tá tudo certo. Tá ótimo, tá excelente. Você mexer com esse negócio de vaidade. E aí já vamos deixar um gancho, cara, pro próximo, que tem 2 colegas passando por isso, vieram atrás aqui da gente, que a gente discutiu sobre burnout, cara. Burnout. A gente falou uma coisa boa, agora vamos falar uma coisa não tão boa e séria, né? Os colegas aí estão passando problemas sérios aí de cansaço. Eu tenho um amigo médico, chama Marcos Mendanha, ele foi meu professor de química. E aí depois ele fez medicina. Ele é especialista em burnout, no Brasil inteiro, ele dá várias palestras. Se quiser eu posso tentar falar com ele, ver se ele topa conversar, pelo menos 15 minutinhos. Isso aí seria uma coisa O cara legal. é massa, eu gosto dele. Legal. Ele é meu amigo, mas eu gosto dele. Legal. Cara, obrigado. Valeu. Parabéns. Obrigado, cara. Não sei se na próxima você já vai vir com segurança, você Ai, vai pedir alguma frutinha, alguma coisa diferente. As exigências foram feitas aqui, cara. Eu falei pra ele, mais 2 vídeos desses é segurança no shopping, não dá pra andar mais desacompanhado. Vocês são palhaços. Cara, como é que te acha aí na rede social? É dr.jonatasbvasconcelos. O meu é drbruno.air? AIR? Dr.bruno.air. Certo, agora nós estamos no TikTok, né? Agora nós estamos no TikTok. Aê! Beleza, também do mesmo jeito. Agradecer a audiência, encaminhe para o pessoal, encaminhe para os colegas. Nosso compromisso continua, que é trazer com um pouco de humor, mas muita seriedade, ética, ciência no mundo digital, no mundo do marketing, no mundo da gestão, do consultório. Estamos aqui para ajudar os colegas e pedir desculpa nessa nossa ausência. Teve muita gente que cobrou. Muito é culpa do Kaique, mas muito também é por um motivo bom. A gente hoje cuidamos aí de 7 CRMs ativos e tem que entregar para os clientes, né? Então a gente estava focado nisso e trabalhando em alguns projetos, mas vamos tentar entregar pelo menos um podcast por semana. Vamos depender da força de vontade do TI, mas acho que vai dar certo. Beleza. Valeu, obrigado, Valeu. até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.